O ano era 1899 na Colômbia. Liberais e conservadores, membros dos dois partidos políticos dominantes, enfrentaram-se em uma guerra implacável. O lado conservador, aliado à Igreja Católica, governava o país de forma autoritária e tradicionalista há 15 anos. Os liberais, amantes do progresso social e das liberdades individuais, pegaram em armas. Logo, milhares começaram a morrer na Guerra dos 1000 Dias. No meio daquela escuridão sangrenta, uma Bíblia foi parar nas mãos de um certo camponês. Durante um montim, uma cópia do estranho livro caiu no chão. Pertenceu a um conservador ou a um liberal? Impossível saber. Antônio, um dos poucos em sua cidade que sabia ler, estava convencido de que encontrar aquele livro não era coincidência e que havia sido escrito para ele. Falou de paz, de verdade e de liberdade, de uma pátria renovada e divina. Contava sobre o pastor das ovelhas que, ao morrer por elas, tornou-se um libertador melhor que Bolivar. Ele fez saber que aquela morte deu vida a muitos. Antônio não parava de falar do tesouro que tinha nas mãos. Sua esposa, que nunca pôde ter filhos, enxugou suas lágrimas enquanto liam juntos as parábolas de Jesus e cantavam salmos. Enquanto trabalhavam na terra, meditavam na cruz. Antônio raramente saía de Sopetrán, uma cidade distante das preocupações políticas, mas quando precisava comprar ferramentas, visitava outras cidades nas montanhas de Antioquia. Certa manhã, quando procurava adquirir um Lúcio, estava conversando sobre seu livro com um amigo que também morava no campo, sem imaginar que ele era o católico mais devoto. Quando voltava para casa ao pôr do sol, ouviu um homem atrás dele ordenando-lhe que parasse. Ele era o padre da aldeia, acompanhado por vários guardas. Ele tinha ouvido falar que Antônio tinha um livro muito estranho e difícil de entender. Nem mesmo o próprio sacerdote possuía um exemplar da Bíblia. Pelo amor de Deus, ele decidiu tirar e nosso fazendeiro voltou para casa frustrado. Quanta falta ele sentiu! Como conseguir mais um exemplar de um livro tão escasso naquela época? O que ele não imaginava é que o havia perdido antes do pior período da sua vida, quando a tuberculose bateu à porta. Sua esposa, de coração forte e de corpo asmático, não suportou a doença. Antônio também estava gravemente doente, prestes a morrer de tuberculose e de solidão. Muitos lhe disseram que era um castigo divino falar sobre as escrituras sagradas sem a orientação de um ministro e que somente pela misericórdia aquele padre o salvou. Doente e aflito, Antônio decidiu vagar pelas montanhas de Antioquia. O paróquio de Sopetrán aconselhou-o a dedicar sua devoção a vários santos e à Virgem da Candelária para encontrar a luz. Ele obedeceu. Encheu a sua casa de pinturas, cruzes e escapulários e dedicou seus esforços às orações, aos rosários, às missas, aos jejuns, aos sacramentos e aos atos de caridade. Com o passar do tempo, a sua saúde melhorou e todos ficaram felizes com a resposta divina. Mas Antônio sabia que sua alma ainda estava doente e perdida. Porém, esse camponês nunca imaginou que a doença do seu corpo seria a salvação da sua alma. Embora a tuberculose tivesse passado nas suas peregrinações, contraiu lepra e foi enviado para um lazareto, local isolado para os doentes. Tal como naquela revolta de anos atrás, ali ocorreu um milagre inesperado. Um dos pacientes era um comerciante sírio que vendia todo tipo de engenhocas e objetos exóticos, e entre seus pertences estava uma Bíblia. Naquela época, a crise da guerra havia subtraído todo o seu valor ao peso colombiano. Sem dinheiro para pagar, Antônio deu-lhe em troca um colar de ouro que pertencera à sua esposa. Tal como ele, os doentes sofriam de algo muito pior do que a lepra. A redenção de que necessitavam não foi encontrada na paróquia local. Antônio se dedicou a ensinar a Bíblia às pessoas que necessitavam de saúde espiritual. Este agricultor terminou a sua vida em paz. Ele não morreu de lepra, mas nunca se recuperou. Ele passou o último período de sua vida ensinando as verdades do Evangelho a muitas pessoas enfermas naquele lazareto. Seus oponentes lhe disseram que, se ele parasse de ler aquele livro estranho,
a lepra o deixaria. Mas para Antônio, esse era um preço que valia a pena pagar por um bem tão inestimável. Ele preferiu morrer naquele lugar do que perder o seu tesouro novamente.